Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos discorrer um pouco a respeito de autonomia nos relacionamentos. A gente já havia falado a respeito de autonomia emocional em outro vídeo anterior, e hoje nós vamos discorrer sobre autonomia, como buscar essa autonomia na convivência, seja na família, no trabalho, né? E vai valer essas reflexões que não são verdades absolutas, são somente reflexões. Elas vão valer para qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento de amigos, de família, ou seja um relacionamento afetivo. São reflexões a respeito dessa autonomia que a gente precisa desenvolver no relacionamento, na convivência com as pessoas, em benefício de nós mesmos, em benefício da nossa serenidade, da nossa paz, mas também em benefício da nossa socialização, que essa socialização é necessária para nós seres humanos. Então, voltando um pouco a respeito da autonomia emocional, a gente havia dito, trazido algumas reflexões de alguns autores a respeito da necessidade para o ser humano do desenvolvimento dessa autonomia emocional, para não deixar o nosso estado de espírito à mercê de pessoas e circunstâncias. Então, a necessidade de desenvolver valores fundamentais que eles vão ser desenvolvidos juntamente com essa autonomia. Então, não tem como eu desenvolver autonomia só ela. Esse desenvolvimento da autonomia, ele virá junto com o desenvolvimento de várias outras habilidades. A maturidade, a sabedoria, a compreensão, a paz interior, a serenidade. Então, são valores que, no decorrer da nossa existência, nós vamos desenvolvendo e vamos caminhando para essa autonomia gradativamente, né? Como se fosse uma escadinha, como se fosse uma escadaria da evolução, né? Cada dia a gente sobe um degrauzinho, às vezes a gente aprende alguma coisa hoje, lê uma história em quadrinho, lê o livro, conversa com um amigo. Então, a vida é uma fonte de aprendizados. Então, essa evolução, essa escadaria, essa evolução, ela é inevitável. Não tem como fugir dessa evolução. Nós não somos o mesmo de ontem. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre ampliando nossos conhecimentos, né? Então, nessa questão do relacionamento, nós seres humanos somos únicos e a diversidade é uma característica dos seres humanos. Então todos nós somos diferentes, nós temos a nossa diversidade, temos o nosso modo peculiar de reagir a situações diferentes, temos os sentimentos que nos identificam, então nós somos diferentes. Mas a psicologia comprova que nós, mesmo sendo diferentes uns dos outros, nós funcionamos sobre determinadas leis. É como se fosse uma coisa de fábrica nossa. Nossa mente funciona sob determinadas leis. Por exemplo, é uma lei nossa, da natureza humana, que o sentimento do ódio nos desequilibra. O sentimento do ódio, ele acarreta males, tanto mentais, psicológicos, quanto físicos. Então, o sofrimento, o ódio é uma fonte de sofrimento, de desequilíbrio. Assim como o amor equilibrado também é uma fonte de grande satisfação interior, traz uma plenitude. Então, isso é uma lei da natureza, funciona para nós todos. E também é uma lei da natureza, nossa, ser humano, que nós temos necessidade da convivência. Então, o ser humano tem essa necessidade de convivência para se sentir bem, para ter essa fonte de energia que motiva, que leva a pessoa a ter essa vontade de acordar de manhã e realizar alguma coisa. Então, a necessidade de socialização, a socialização com outros seres humanos ou animais, ela é uma fonte de benefícios para o ser humano, tanto psicológicos quanto físicos. Então, isso também é uma lei da natureza.
Porque, por exemplo, vamos imaginar que graça terá se eu for participar de um banquete maravilhoso, num castelo maravilhoso, se eu estiver sozinho. Qual será a graça disso? Não vai ter graça. Por exemplo, eu recebi uma medalha, ganhei uma competição. Qual será a vantagem, o benefício disso, a graça, se eu não tiver ninguém para mostrar essa medalha? Então eu preciso do outro, pelo menos para aparecer. Nós temos essa necessidade do outro. Nós fomos criados com esse elo de ligação com o outro, psicologicamente, que nos abastece de energia. Isso não quer dizer ser dependentes do outro, mas nós temos esse vínculo. Eu lembro uma vez que havia dois alunos, dois estudantes, que eles não se conheciam, mas eles participavam de um ponto de vista que eles achavam que o ser humano não tinha necessidade de socialização, que ele podia viver muito bem sozinho. E eles realmente tinham essa característica de personalidade, de serem isolados. E eu achei por bem convidar os dois para uma conversa e apresentei os dois, né? E disse que eles participavam, partilhavam o mesmo ponto de vista a respeito da socialização. E aí naquela conversa, né, eles foram falando a respeito disso, a respeito de alguns autores que eles haviam lido. Então eles foram tendo uma tal fonte de entusiasmo naquela conversa, que era a respeito, era assim, eles estavam conversando, argumentando contra a necessidade de socialização. Mas foi interessante notar que mesmo assim, eles estavam se abastecendo dessa energia de entusiasmo, que vinha da socialização. Então, a gente notou essa contradição, mas é uma capacidade natural do ser humano. A gente, quando tem algum tipo de contato que nos é agradável, que a gente partilha das mesmas ideias, a gente sente essa socialização e sente esse bem-estar, né? Essa energia de entusiasmo. Então é uma coisa natural no ser humano e é uma coisa real, né? Então, gente, a respeito dessa autonomia dos relacionamentos, é importante a gente pensar que essa independência do outro que a gente precisa buscar, não ficar nessa carência emocional, nessa dependência, o nosso bem-estar ficar na mão das outras pessoas, isso não é positivo. Mas isso não quer dizer isolamento. Porque a própria convivência é que promove essa independência. A convivência com o outro ser humano, nessa lida de convivências, né, de conflitos, de superações de conflitos, de ouvir o outro, de se relacionar, de se posicionar, de falar o que pensa e de ouvir o que o outro pensa. É justamente nessa lida da convivência que nós desenvolvemos essa autonomia, é que nós desenvolvemos essa independência. Então a gente fala assim, que eu sou autônomo porque eu não preciso de ninguém. Isso não é autonomia. Que a pessoa autônoma, ela não vê problema nenhum em precisar de alguém quando for necessário. Ela enxerga isso como uma necessidade natural do ser humano, né, de depender de outro em uma situação. Então ela faz isso sem nenhuma vergonha, né, sem nenhum constrangimento, que ela tem necessidade do outro, como todos nós temos, né? Então a independência ela não virá do isolamento, né? Nunca vi. Não virá. A independência tem a ver com o modo como a gente vai se relacionar com o outro, mas não deixar de relacionar, não o isolamento. Então, é importante a gente refletir sobre o amor. Não é de uma maneira piegas, não de uma maneira romântica, exagerada, mas o amor é uma instância da nossa mente. Nós somos seres, né? A psicologia estuda, nós somos seres que somos formados por sentimentos. E o amor é um sentimento importante, que está presente em todos nós. Não há como negar esse amor. Então é importante a gente analisar
que, por exemplo, tem seres humanos que amam objetos, né? Tem outros que amam animais, tem pessoas que amam ideias, né? Padrões de comportamento. Então, o amor é uma coisa viva dentro de nós, é tudo aquilo que gera uma energia diferente, de satisfação, né? De harmonia, gera uma energia positiva no ser humano. Então, a biologia também estuda que o sentimento de amor, tem várias pesquisas, inclusive pesquisa com o chamado biofeedback, que é um aparelho que ele coloca em contato com a pele do ser humano e ele mede as frequências cardíacas, a pressão, a temperatura. Ele faz uma pesquisa no funcionamento do corpo humano. Então, a biologia, através dessas pesquisas, conseguem comprovar que quando o ser humano está amando, quando ela tem essa sensação de amor, a parte neurológica, né, o cérebro descarrega no organismo hormônios que equilibram o nosso organismo, que fazem com que ele funcione na sua máxima capacidade, tanto a nível físico, fisiológico, quanto a nível emocional. Então, a pessoa, quando ama, ela se sente mais entusiasmada, mais de bem com a vida, se sente mais capaz de realizar os seus objetivos, né? Tem uma razão de acordar cedo de manhã e buscar os seus ideais. Então, é uma sensação natural, prazerosa. Quando o ser humano ama, ele tem essa fonte de energia extra para realizar as suas atividades. Então, mas alguém pode perguntar, tá bom, Adolfo, mas o amor também faz sofrer. Então, a gente sofre por amor, sem dúvida. Mas, por exemplo, a gente sofre assim, a gente sofre uma decepção com uma pessoa, por exemplo, seja no relacionamento afetivo, seja uma amizade, ou seja na família, né? Qualquer tipo de relacionamento. Você não podia ter feito isso comigo, né? Isso é amor ou é orgulho? Né? Você é minha mulher. Isso é amor ou é posse? O que vão pensar de mim? Isso é amor ou é vaidade? Então, geralmente, a gente não pode generalizar, mas geralmente o sofrimento, ele não vem do amor em si, ele vem do nosso jeito egoísta de amar. Então, essa sensação de querer ter controle, ter propriedade sobre o outro, isso traz sofrimento. Mas o amor, quando a gente tiver um amor equilibrado, a gente vai poder passar por situações, às vezes, de decepção sem grande sofrimento, através da compreensão do outro, né? Compreensão da imaturidade, da infantilidade do outro. Então, é também uma falta de autonomia a gente depositar a nossa esperança de felicidade nas mãos de outra pessoa. É justamente isso que a gente está tentando evitar. A nossa esperança de felicidade, a gente precisa... É como se a gente precisasse ter várias faces, né? Como o diamante tem várias faces. A gente não pode restringir a nossa fonte de energia, a nossa fonte de felicidade em uma face só, em uma pessoa só. Porque quando ela faltar, toda a nossa energia de felicidade vai ficar carente. Então a gente precisa ter amizades, a gente precisa ter a face então do amigo, a gente precisa ter o familiar, a gente precisa se abastecer de várias fontes de energia. Não restringir a nossa fonte de energia numa pessoa só, ou numa coisa só, ou numa bandeira, num ideal só. Então essa diversificação é importante para nosso equilíbrio, para o nosso equilíbrio emocional. Porque se essa fonte faltar, a gente tem de onde se abastecer em outros lugares, né? Essa energia da afetividade, ela precisa ser renovada, ela precisa ter várias fontes. Então, quando a gente restringe a nossa vida, os nossos objetivos em uma pessoa só, isso pode causar infelicidade. Então, o nosso jeito egoísta de amar é que causa esses sofrimentos que vêm dos relacionamentos. Então, é comum, por exemplo, o ser humano,
ele se sentir na mão da pessoa amada. O outro tem o poder sobre ele de trazer a felicidade ou a infelicidade. Isso é falta de autonomia. Então a gente precisa superar superar essa dificuldade. Então eu lembro até um amigo meu me contando sobre um sonho que ele teve, que ele era apaixonado pela namorada e ele sonhou que ele estava na beira de um precipício segurando uma corda, e quem estava segurando a outra ponta da corda para evitar de ele despencar no precipício era justamente essa moça que ele gostava. Então é um simbolismo importante esse sonho que ele teve, porque é como se a outra pessoa tivesse poder de vida e de morte sobre ele. Então muitas pessoas se sentem assim quando estão num relacionamento afetivo. Eles se sentem na mão do outro. Então isso a gente precisa evitar, porque realmente o outro pode abusar de nós. A gente não pode se sentir assim tão diminuído perante o outro. Então, para a gente poder superar isso, então é preciso não amar tanto. Existem pessoas que têm esse pensamento. Então, para um relacionamento dar certo, é preciso não amar demais. Ou é preciso não demonstrar tanto o amor. Então, isso é um pensamento de muitas pessoas, né? Mas se a gente for analisar, a causa verdadeira de a gente se sentir assim, diminuído perante o outro, não é o fato de a gente amar demais, e também não é o fato da gente demonstrar o nosso amor. A causa verdadeira dessa sensação de diminuição perante o outro é a nossa insegurança emocional. Essa sim é a causa de nos sentirmos diminuídos. Porque a pessoa que tem essa segurança emocional, ela pode amar com o máximo da capacidade de coração dela. Ou ela pode demonstrar também o máximo que ama o outro. Porque ela não vai se sentir fraco diante dessa pessoa. Ela vai saber colocar o outro no lugar dele, se for preciso. Vai saber dizer não quando for preciso. Então, essa segurança emocional é importante. Então, não há necessidade de a gente diminuir o nosso amor ou de fingir que não ama tanto. A necessidade para um relacionamento saudável é necessário a gente superar a nossa insegurança. Superar a nossa insegurança emocional, que esta sim nos coloca numa posição inferior ao outro. Então, para a gente poder superar essa insegurança, a gente precisa descobrir a causa. Quais são as causas da minha insegurança? E elas podem ser várias e diferentes. Por exemplo, pode ser uma rejeição, uma decepção amorosa no passado, pode ser uma baixa autoestima, uma sensação de não ter atrativos, uma rejeição sofrida. Então, são várias as causas que podem ocasionar essa sensação de se sentir menor do que o outro. Então, a pessoa insegura, ela busca a sua segurança, é natural. Mas ela não busca, ao invés de ela buscar a segurança interiormente, dentro dela mesma, buscando superar essas causas de insegurança, geralmente a pessoa busca essa segurança fora, em relacionamentos, às vezes, que não são saudáveis, relacionamentos doentios, buscando relacionamentos que são uma verdadeira zona de conforto, onde o que se experimenta não é o amor verdadeiro, o que se experimenta é o medo, é a fuga do sofrimento. A pessoa evita sofrer, e para não ficar sozinha, às vezes, entra em relacionamentos, às vezes, que são relacionamentos doentios, são relacionamentos às vezes abusivos. Então essa segurança é buscada fora, em vez de buscar dentro dela mesma. E a gente pode refletir que a insegurança ela se manifesta de diversas formas em um relacionamento. Por exemplo, ela se manifesta na pessoa do submisso, a pessoa que é submissa à outra.
que é aquela pessoa que tenta se transformar no parceiro ideal para outra, no namorado ideal, ou na namorada ideal, ou no amigo ideal, que ela tenta se doar acima da sua capacidade, tenta fazer para o outro favores exageradamente, né? Como se ela estivesse querendo compensar o outro por estar com ela. Às vezes a baixa estima é tanta que ela se sente de menor, então é como se a companhia do outro fosse um favor que ele estivesse fazendo para ela. Então é preciso compensar. Então essa submissão é um sinal de insegurança, né? Se sentir assim diminuído perante o outro. E também não deixa de ser uma tentativa de controle do outro. Porque se eu faço tudo pelo outro, e se o outro necessita de mim para tudo, é como se ele estivesse nas minhas mãos. Então, às vezes inconscientemente, é uma tentativa de controlar o outro também. Aquela pessoa que faz tudo, né? Que se doa além da sua capacidade. Então, o amor se doa, mas o amor se doa com equilíbrio, com alegria, com espontaneidade, né? Não por pressão, ou não por uma fragilidade emocional. Então, às vezes, essa doação é exagerada e isso denuncia certa fragilidade emocional da pessoa. Outra maneira que a insegurança se manifesta é através da dominação, é o dominador mesmo. O dominador também se sente inseguro, mas ele consegue se sentir confortável em um relacionamento quando ele sente que o outro obedece, né? Obedece, entre aspas, às suas determinações. Aí ele se sente seguro. Aí ele entra numa luta de poder, né? Um relacionamento assim fica um relacionamento desgastante, porque ele vai se sentir seguro quando ele estiver por cima e o outro inferiorizado. Então isso não vai gerar uma energia positiva no relacionamento, porque vai haver reações, né? Existem consequências. Então, para poder ter esse controle, o dominador ele usa de diversos artifícios. Ele finge estar triste, ou finge estar magoado, ou finge estar zangado. Ele provoca ciúmes no outro, né? Faz chantagens emocionais, faz exigências descabidas, né? Às vezes tenta despertar a culpa no outro, através, né? Faz cenas. Então é uma insegurança de tentar estar no controle. É importante a gente refletir que as pessoas se atraem conforme as inseguranças que elas possuem. Então, por exemplo, se eu tenho um dominador de um lado e um submisso do outro, inconscientemente, às vezes sem perceber, eles vão acabar sendo atraídos um para o outro, porque as inseguranças elas transparecem. Os relacionamentos eles funcionam de muitas formas através do nosso inconsciente. A pessoa dominadora vai perceber inconscientemente o submisso e vice-versa. Então, esses relacionamentos eles vão se sentir atraídos um pelo outro, porque as inseguranças se atraem, elas se complementam, né? Então, inconscientemente, a pessoa, mesmo sem ela perceber, o nosso inconsciente funciona muito assim. Muitas vezes, quando nós temos no nosso inconsciente alguma dificuldade, alguma fragilidade, essa fragilidade ela vai fazer escolhas por nós. O inconsciente faz escolhas por nós, mesmo sem a gente perceber. É comum, por exemplo, a moça, por exemplo, procurar parceiros que tenham a mesma personalidade do pai, né? A chamada transferência que a psicanálise explica muito bem. Então, como o pai foi o primeiro modelo de amor, então ela vai tentar transferir esse modelo de amor para uma pessoa que tenha as mesmas características de personalidade. Então isso não é positivo, porque a gente precisa escolher tanto o parceiro quanto a nossa profissão por nós mesmos.
Não deixar o nosso inconsciente, os nossos traumas escolherem por nós. E isso é comum acontecer conosco, né, com nossos seres humanos. Refletindo mais a respeito da insegurança, outra forma também comum de acontecer a insegurança se manifestar em um relacionamento entre duas ou mais pessoas é o medo de amar. Então a pessoa sofreu às vezes uma rejeição, uma decepção no passado, e aí ela grava no seu inconsciente a seguinte ordem: amor e confiança igual sofrimento. Então fica gravado lá no inconsciente dela. Então o inconsciente dela vai tentar proteger essa pessoa de um segundo sofrimento, porque o amor e a confiança gerou um sofrimento muito grande para ela. Então muitas vezes o inconsciente faz com que ela busque às vezes relacionamentos que são às vezes verdadeiras zonas de conforto, sem amor verdadeiro, onde o que se evita a gente evita o sofrimento, só, né? A busca pelo sofrimento. Então, vou citar uma experiência que eles fizeram com ratos, que foi o seguinte: os ratos ficavam em um recipiente, e aí eles tinham uma torneirinha que eles aplicavam um interruptor e saía água. Então eles aprenderam a beber água daquela forma. Então ele apertava um interruptor e a água saía e eles bebiam a água. E um dia eles colocaram um choque elétrico nesse interruptor, nesse dispositivo. E o ratinho foi beber água, tomou um choque, assustou muito, né? Correu para o outro lado da gaiola. E ele ficou lá. Só que a sede foi aumentando. E aí ele foi se aproximando novamente daquele interruptor para beber água. Mas a lembrança do choque fez com que ele não se aproximasse totalmente do interruptor. Então ele ficou numa distância segura, longe da sede, mas não tão próximo da água. Então geralmente o que acontece com os seres humanos. A gente se joga no amor, no relacionamento, principalmente na adolescência, na juventude. E aí quando acontece uma decepção amorosa, geralmente a gente corre do amor. Mas como o ratinho, a solidão, assim como a sede foi incomodando o ratinho, a solidão também vai nos incomodando. A solidão também incomoda o ser humano. E ele vai tentando se aproximar novamente do amor. Mas muitas vezes, sem generalizar, a lembrança da decepção faz com que ele também mantenha uma distância segura. Não tão longe do amor, né? Mas também não tão próximo dele. Porque aí ele fica longe da solidão, né? E não se aproxima muito do amor também. Isso ocasiona relacionamentos frios, né? Onde o que se busca não é o amor verdadeiro, mas evitar o sofrimento, evitar sofrer. Então muitas vezes o medo de amar ocasiona esses relacionamentos, que são relacionamentos que se buscam um conforto, né? Mas não tem essa energia positiva do amor que eu citei no início, né? Não tem esses hormônios que nos dão entusiasmo, que nos dão essa fonte de energia. Nosso jeito de amar acompanha a nossa personalidade. Então, por exemplo, se eu sou egoísta, o meu jeito de amar vai ser egoísta. Se eu sou equilibrado, meu jeito de amar vai ser equilibrado. Então, esse sentimento de amor acompanha muito daquilo que a gente é. E isso vai se transferir para o relacionamento. Então, o relacionamento ele é composto, ele é feito muito mais do nosso interior. O nosso interior vai se projetar no relacionamento. Então, conflitos interiores vão se refletir em conflitos exteriores, conflitos nos relacionamentos. Então, muitas vezes é importante a gente olhar para nós mesmos. Que às vezes dentro de nós mesmos é que vão estar contidas as causas, né, dos conflitos, muitas vezes. Então, esse trabalho de autoconhecimento é importante
para ter um relacionamento mais saudável. Então, muitos autores, eles dizem que o amor não é uma coisa de ser teorizada, e eles têm razão. O amor é um sentimento, né, um mais profundo dos sentimentos, ou é o sentimento mais sublime. Mas muitos outros autores gostam de classificar o amor em 3 tipos de amor. Os gregos, principalmente, fizeram essa classificação. Em outros tipos de amor também, amor próprio, mas nós vamos resumir nesses 3, que estão os 3 tipos de amor, que seriam o eros, o philos e o ágape. O eros é o amor carnal, é um amor ligado à paixão. Então, é um amor ligado muito mais à aparência física, ao desejo sexual, à necessidade de controle, é ligado à submissão. Então, é ligada a essa paixão, né? Que tem ligação, né? A aparência, ao desejo, a idealização. Então, a idealização quer dizer o seguinte: a gente idealiza a pessoa amada e foge da realidade. Isso gera sofrimento, gera decepção, porque muitas vezes não é a pessoa, às vezes, que vestiu uma fantasia. É nós mesmos que projetamos os nossos ideais nessa pessoa e acreditamos que aquela pessoa seja aquilo que vai nos preencher do vazio que a gente sente. Então, essa idealização é uma característica desse amor eros, né? Que a gente veste uma fantasia no outro, acreditando piamente que essa pessoa é o ser que vai nos trazer a felicidade por ela mesma, né? Então, tem muito de fantasia, tem muito de ciúme, de apego, submissão, sentimento de posse, de controle, dominação, tem muito de insegurança, né? Medo de perder. Então, é o amor que faz sofrer. É o amor que tem essa dose de sofrimento, de decepção, de frustração. Então, muitas vezes, os relacionamentos se iniciam com o eros. É natural que seja assim, né? A gente se sente atraído pelo exterior, pelo físico, né? Pela beleza física. É natural que seja assim. Mas pode ser que esse amor evolua. Ele saia desse estado de paixão e se transforme num amor da amizade, que é justamente o philos, que é o segundo tipo de amor. Então, o philos é o amor da amizade, onde tem mais companheirismo, mais cumplicidade, mais diálogo, mais liberdade. Os dois, né, as pessoas que se relacionam, eles têm mais liberdade de ser quem eles são, de falar o que eles pensam, de sentir o que eles sentem, se sentem mais abertos, têm mais liberdade de ser eles mesmos. Do contrário do eros, onde a gente fica vestindo uma fantasia para agradar o outro, para não tentar mostrar o pior de nós. Não, no philos não, eles já têm mais liberdade, né? Mais companheirismo, diálogo, né? Sinceridade, confiança, segurança. Então, assim, não é que o philos não vai ter sofrimento. Vão existir ainda dificuldades de relacionamento. Mas o philos é uma construção. E ele se constrói justamente através das dificuldades. Cada dificuldade superada é um tijolinho na construção dessa confiança, dessa segurança interior. Porque o philos é construído muito mais interiormente, com cada um dos parceiros construindo a sua própria segurança. E essa segurança vai se manifestar no relacionamento. Então é um amor mais seguro. É interessante notar que muitos casais, quando passa a fase da paixão, elas entendem que o relacionamento terminou, que é o fim do relacionamento. Mas pode ser justamente uma mudança de fase, do eros para o philos. Que ele não vai ter uma atração física tão entusiasmada, vamos dizer assim, como no começo. Mas pode ser uma mudança de fase para algo melhor, né? Uma mudança de fase em que os parceiros estão mais seguros. Então, muitos relacionamentos terminam
quando chega essa fase, que pode ser um benefício para ambos, né? Então, e aí tem um amor que é o terceiro tipo, o amor ágape, que é o amor que os gregos chamam de um amor transcendente, quer dizer, transcende esse amor possessivo. É um amor de pessoas que já desenvolveram um grau de maturidade que eles não têm necessidade da admiração do outro, nem de elogios. Eles já superaram isso, já desenvolveram tanta sabedoria interior que eles sentem esse amor que não tem decepções. É um amor por tudo e por todos. É o amor que ama as plantas, os animais, os outros seres humanos. É o amor das pessoas iluminadas. A gente pode lembrar de Francisco de Assis, de Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São pessoas que tinham esse amor pelo outro, pela humanidade mais desenvolvida. Então é como se o Eros fosse um amor restrito e o amor ágape fosse um amor amplo. Então ele expande esse amor e não fica restrito só numa fonte de felicidade. Então o amor ágape é esse amor transcendente, por tudo e por todos. É o amor de pessoas que já conquistaram um grau de desenvolvimento, Tá? E eu entendo que esteja muito longe de nós ainda, seres humanos comuns, esse tipo de amor. Pelo menos de mim. Mas não é impossível se através das experiências da vida, através das vivências, a gente ir conquistando devagarzinho essa habilidade, de sentir essa afetividade por outras pessoas, Então, a única forma da gente não se decepcionar com ninguém é a gente não criar expectativas. Então, quando a gente não cria expectativa, não tem decepção. Então, essa é uma característica do amor ágape, porque é um amor incondicional e não exige condições para poder existir. Então, não tem decepções, porque ele não espera nada do outro. Ele ama por amar, O amor do Eros é um amor, é o verbo amar no objeto direto. Ama alguém, ama o outro, O verbo do ágape é um verbo intransitivo, é amar, ponto final. Ele ama e ponto final. Ele não precisa ter uma fonte exterior do amor, o amor está dentro dele. Então é um sentimento dentro dele, não precisa nada exterior. É uma maneira de a gente refletir. Então é como se o ágape fosse vamos imaginar assim, o Eros é uma plantinha frágil. Ele precisa de cuidados para poder sobreviver. Ele precisa de alguém ir lá regar, cuidar daquela plantinha. O ágape é como se fosse uma árvore frondosa, com raízes profundas. E ele se nutre dele mesmo. Não tem necessidade de ninguém cuidar. Ele se nutre por ele mesmo. Então a pessoa que experimenta o ágape, o próprio amor nutre ele de energia. O Eros não, o Eros precisa buscar essa energia na outra pessoa. A outra pessoa é que vai nos fornecer essa energia de vigor que o amor traz. O ágape não, o ágape, como é um sentimento que está dentro da pessoa, ele mesmo se nutre. Então ele expande esse amor, para tudo e para todos, para plantas, para animais, para outras pessoas, por alguma causa, por algum ideal. Então é um amor que ele expande, Então ele não precisa de nada fora, é algo dentro da pessoa. Então a pessoa projeta esse sentimento para fora. Não tem necessidade de uma pessoa linda, meiga e maravilhosa para despertar esse amor na pessoa. Ele ama, a pessoa pode ser feia, É interessante que o Eros ele precisa de uma pessoa bela. O Philos, a pessoa pode ser não tão bela, mas ele precisa ser legal. O ágape, a pessoa pode ser feia e chata,
que mesmo assim ele vai conseguir ter essa convivência. Então, o ágape amplia o leque das possibilidades de convivência ou de relacionamento, porque ele consegue observar o outro de uma maneira diferente. Ele consegue compreender o outro, ele olha através do outro, né? E consegue enxergar qualidades onde a maioria de nós não consegue. E despertar esse sentimento de afetividade pelo outro, né? O ágape é diferente da submissão. Submissão é a submissão é uma característica do eros. Mas aparentemente, exteriormente, quem olha exteriormente às vezes confunde. A pessoa está se doando por amor, né? Mas uma às vezes é submissa e a outra sente o ágape. São coisas muito diferentes. O submisso é como se o vaso de energia dele estivesse no fim. É um vaso cujo conteúdo está esvaziado. Imagina um copo d'água vazio, quase vazio, né? Então, o submisso é essa pessoa que tem essa energia esvaziada e mesmo assim tenta se doar. Ela busca uma compensação, né? Ela vai buscar essa compensação na energia do outro. Ela se doa, mas ela também precisa se abastecer. O ágape não, o ágape é um copo cheio. É um vaso cheio de energia que transborda. É uma coisa interior, um amor que ele tem dentro dele e ele transborda para fora, atingindo a todos, né? Expandindo esse amor para tudo e para todos. Então não tem queda de energia, ele não tem necessidade. Ele já é abastecido dessa energia amorosa. Então é diferente do submisso. Então, a gente pode imaginar então que esse ágape, gente, é um amor que não é que não tem sofrimento, ele vai sofrer porque o sofrimento do outro também é o sofrimento dele. Então não existe garantia de não sofrer. O sofrimento faz parte da nossa experiência, da nossa vida. Então não é uma garantia de não sofrer. Que o sofrimento do outro vai ser o dele, mas também a alegria do outro também vai ser a alegria dele. Então ele se sente abastecido dessa energia, né? Uma coisa importante da gente refletir, gente, já finalizando, é que existem muitos casais, por exemplo, muitos amigos que evitam discutir. Porque muitas vezes o conflito gera uma energia negativa. Então eles evitam, por exemplo, falar o que pensam para o outro, para poder evitar um conflito. E às vezes aquilo vai igual uma panela de pressão, né? Vai, por exemplo, vamos supor que a gente esteja relacionando com alguém. A pessoa faz alguma coisa que eu não gosto. E eu, para evitar a crise, eu evito de falar. Só que a pessoa continua fazendo, né? Ela não está sabendo que aquilo está me incomodando, porque eu não me manifestei. Então aquilo é igual uma panela de pressão que vai inchando, inchando, e aí uma gota d'água, uma coisa à toa, e aquilo transborda, aquilo explode, né? Mas a responsabilidade não é do outro, porque eu não manifestei para ele, informando para ele que aquilo estava me incomodando. Então, muitas vezes, casais que evitam discutir, evitam resolver problemas. Porque um problema nunca vai ser resolvido se ele não aparecer. Então, o primeiro passo para resolver um problema é que ele seja manifestado, que ele tenha conhecimento, que o outro tenha o conhecimento daquele problema. Porque a gente, às vezes, vai adiando a solução de um problema pelo medo da discussão. Então, um casal vai ser unido não quando não tiver discussão. É quando a gente aprender a discutir. Esse aprendizado de discussão, de manifestação de opinião, de ouvir o outro, é fundamental. É fundamental em qualquer tipo de convivência. A gente precisa exercitar esse aprendizado, de se manifestar e de ouvir e aceitar também o ponto de vista do outro, né? Então, um grupo de pessoas não vai ser unido quando todo mundo pensar igual. Um grupo vai ser unido quando a gente aprender a conviver com as diferenças.
que sempre vão existir. Então, aprender a conviver com as diferenças é fundamental também no relacionamento, seja qual tipo for, né? Então, como manifestar alguma coisa que nos incomoda dentro do relacionamento? Existe um psicólogo americano, que agora eu não me recordo o nome, que ele deu exemplo para usar a tática ou a técnica do XYZ. Por exemplo, se a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou falar assim, você fez X, eu me senti Y e gostaria que você tivesse feito Z. Então vamos dar um exemplo aqui, quando você saiu de casa sem me avisar, eu me senti menosprezado. E eu gostaria que da próxima vez você me avisasse. Então, é uma forma de manifestar o sentimento. Eu não estou falando que é vagabundo, a pessoa é cachorro, sem vergonha, brigando. Não, eu estou manifestando um sentimento meu que eu senti, como se eu manifestasse uma coisa exterior qualquer que tenha acontecido, né? Então, quanto mais informações o outro tiver a respeito de mim, né, sobre mim, menos riscos de conflito vão haver. Porque eles vão saber ele vai saber, por exemplo, o que o Adolfo ama, o que ele odeia, o que ele detesta, o que causa, né, sublimidade, o que me faz bem, o que faz mal. Então, quanto mais informações, menos risco de conflito. Então, é fundamental manifestar o sentimento, né, sem exagero. É lógico que, às vezes, as pessoas exageram nessa falsa sinceridade. A sinceridade não é uma arma para eu poder ferir o outro, né? Assim como uma plantinha frágil precisa de água, todos nós precisamos da verdade. Mas atirar a verdade na cara das outras pessoas é o mesmo que regar uma plantinha com água fervendo. Então é preciso ter equilíbrio até nessa manifestação do nosso sentimento ou da nossa opinião, da nossa posição. É preciso respeitar o outro. Então, mas é importante o conhecimento de ambos, né? Um conhecer o outro. Então, amor, gente, é diferente de dependência. É uma conclusão dessa fala. O amor é diferente da dependência. A dependência tem ligação com o vício. Eu preciso daquela pessoa. É como se o outro fosse uma tábua de salvação, né, que eu estou afundando e eu preciso me agarrar em algum lugar. Então, o ideal é que as duas pessoas saibam nadar sozinhas. É lógico que vão existir momentos em que um vai precisar segurar o outro, é lógico. Mas o outro não pode ser visto como uma tábua de salvação, porque isso é dependência, né? O amor tem a ver com liberdade, não com prisão, né? Mas então, se o amor é diferente da dependência, é importante a gente refletir que também a independência é diferente da indiferença. Porque a independência é o ideal que a gente tem. A gente se relacione sendo independente, tendo autonomia, né? Sabendo dosar o amor pelo outro com o amor por mim mesmo. Ter esse equilíbrio. Esse é o independente. Se o amor pelo outro for exagerado, eu me torno submisso. Se o amor por mim mesmo for exagerado em relação ao outro, eu me torno egoísta. É preciso buscar esse meio termo. É aquela história do passarinho. Se eu apertar demais, ele morre sufocado. Se eu deixar ele solto demais, ele voa, né? Então é buscar esse ponto de equilíbrio nos relacionamentos. Equilibrar o amor pelo outro com o amor por mim mesmo, né? É importante para a gente diferenciar, porque a indiferença já é a pessoa que não gosta de ninguém mesmo, né? Às vezes por um trauma no passado, né? Por um egoísmo exagerado, que usa o outro como um objeto, né? De prazer ou por vaidade sua. Então, o independente, às vezes aparentemente, exteriormente, a gente olha, a gente não vai saber diferenciar quem é o independente em um relacionamento com aquele que é indiferente. Às vezes quem está de fora não vai conseguir diferenciar.
Mas o independente, ele ama. Ele ama o outro, mas sabe colocar o outro no lugar dele, se for o caso, porque ele também ama a si mesmo. O indiferente não, ele ama só a si mesmo. É um exagero do amor próprio e que tenta passar por cima das outras pessoas. Então é importante diferenciar também essa independência da indiferença, que muitas vezes a gente confunde, né? Então, um relacionamento satisfatório, então, gente, um relacionamento satisfatório é uma conquista muito mais interior do que exterior. Então, muitas vezes a gente tenta correr atrás, né, do príncipe ou a princesa encantada, que vai trazer a felicidade para mim. Uma pessoa linda, meiga, maravilhosa, que vai fazer a minha vida feliz. Não, isso é um tipo de idealização de um amor romântico, que vai criar expectativas. Porque todos nós temos dificuldades, temos fragilidades. E por melhor que seja uma pessoa, sempre eu vou precisar perdoar ela por alguma coisa, porque nós somos humanos. Então, buscar essa idealização no amor romântico é uma fase, mas é uma fase que precisa passar em nome do nosso equilíbrio. Porque senão a nossa felicidade fica na dependência, né, de uma coisa que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre as atitudes do outro, sobre as palavras da outra pessoa. Isso é depositar a nossa esperança de felicidade em uma coisa que infelizmente a gente não tem controle. Então, o relacionamento saudável vai vir do nosso próprio desenvolvimento como pessoas, ao buscar a nossa própria sabedoria, a nossa própria fortaleza de alma, a nossa própria coragem, a nossa própria liberdade, libertação. E um relacionamento saudável vai vir do desenvolvimento desses valores, né? Então não adianta correr atrás das borboletas. Cuide de seu jardim. É uma frase de Facebook. Não adianta correr atrás das borboletas. Cuide de seu jardim. O que seria o nosso jardim? A nossa mente. Quando a nossa mente está limpa, com energia positiva, de alegria, espontaneidade, de fraternidade, de solidariedade, sem os lixos emocionais do egoísmo, da vaidade, do ódio, da revolta, do rancor, as borboletas se sentem atraídas por aquele ambiente cheiroso, limpo, saudável. Então não adianta correr atrás das borboletas. Vamos cuidar do nosso jardim, que é a nossa casa mental, né, por onde a gente pode atrair as pessoas. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço.